2, 3 e já. Então, bom dia para vocês mais uma vez, terceiro ano A e B. Então, dando início à nossa aula de filosofia, na aula passada a gente fez aquela atividade do Enem, né? Alguns alunos já fizeram, outros não. Eu espero os alunos que não fizeram, por favor, façam, né? Está lá no Classroom. Agora a gente vai fazer a correção, igual que a gente fez ontem, na aula de sociologia, tá certo? Eu vou colocar aqui para vocês a tela da atividade que foi colocada, tá certo? Para a gente fazer a correção. Então, só um minutinho, tá certo, pessoal? Vou colocar aqui a tela de apresentação. Se por acaso tiver algum aluno que entrar, vocês me avisam. Se tiver algum aluno que quer entrar, que vai tentar entrar, e vocês me avisam, tá certo? Para mim aceitar aqui. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Só um minutinho, a tela está apresentando. Documentos, vamos lá. Terceiro ano A e B, filosofia. Né? Primeira atividade do quarto bimestre. Tá aqui. Vamos lá. Primeira atividade do quarto bimestre, filosofia. Vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Vamos que vamos, vamos que vamos. Tira, bota, guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Só um minutinho, pessoal. Tá entrando aqui. Bora. Vamos lá, né? Então, aí, vocês estão vendo direitinho, pessoal? Dá para ver? Dá. Dá? Vou só aumentar aqui um pouquinho mais o tamanho da fonte, tá bom? Para ficar um pouquinho maior para vocês aí poderem visualizarem melhor, tá certo? Pronto, coloquei aqui um tamanho 110. Vamos lá. Então, assim, pessoal, dando uma revisão, fazendo a revisão sobre os assuntos que vão cair no Enem, né? Os assuntos que a gente vai começar hoje a revisar são os assuntos do primeiro ano. Que vocês viram lá no primeiro ano, que foi Introdução à Filosofia, o que é filosofia, qual a importância da filosofia para vocês, para a sociedade, para o mundo contemporâneo, né? Também vimos o que é mitologia grega e a sua importância, também vimos os pré-socráticos e vimos três filósofos clássicos, Sócrates, Platão e Aristóteles, né? E outros temas também tão importantes trabalhados por esses filósofos, tá certo? Então a gente vai começar a falar hoje, né, debater sobre essas questões. Qualquer dúvida vocês podem perguntar, vocês podem falar, podem interromper a aula e fazer a pergunta, tá certo? Esse é o momento de vocês partilharem as dúvidas de vocês, tá bom? Porque o nosso objetivo aqui é ajudar vocês, tá ok? Aí nós temos uma primeira questão, né? A questão é Enem 2012, né? Texto 1 e texto 2. Quem pode ler para mim, por gentileza, o texto 1, por favor? Eu, Obrigado, Chay. Desde Mileto disse que o ar é o elemento originário de tudo que existe, existiu e existirá, e que outras coisas provêm de sua descendência. Quando o ar se dilata, transforma-se em fogo, ao passo que os ventos são condensados. As nuvens formam-se a partir do ar por filtragem, e ainda mais condensado, transformam-se em água. A água, quando mais condensada, transforma-se em terra. Quando condensada, ao máximo possível, transforma-se em pedras. Pronto, só um minutinho, Chay. Então aí, a leitura que a Charliane fez, pessoal, é um filósofo pré-socrático, chamado Anaximandro de Mileto. Então, vocês observaram, vocês viram lá no primeiro ano que os pré-socráticos também são chamados filósofos da physis. Por que filósofos da physis? Porque eles estudavam a natureza. E cada filósofo, eles pegavam um elemento da natureza para tentar comprovar a origem do conhecimento e a origem do universo. E, como a Charlene leu, aí nós temos o Anaximandro de Mileto. Para ele, o ar é o elemento primordial da origem do universo. Para ele, o ar é que originou tudo, todo o conhecimento, toda a vida e etc. Né?
Então, aí, como a Charliane viu, né, o elemento primordial para o Anaximenes, que é um pré-socrático, é o ar. Né? Pode continuar, Chay, por favor. O texto 2. Basílio Magno, filósofo medieval, escreveu: Deus, como criador de todas as coisas, está no princípio do mundo e dos tempos. Quão parcas de conteúdo se nos apresentam em face desta concepção. As especulações contraditórias dos filósofos, para os quais o mundo se origina ou de algum dos quatro elementos, como o ensino jônios, ou dos átomos, como julga Demócrito. Na verdade, dá a impressão de querer ancorar o mundo numa teia de aranha. Pronto. Aí nós temos aí a questão, né? Filósofos dos diversos tempos históricos desenvolveram teses para explicar a origem do universo, a partir de uma explicação racional. Então, vocês observam que tanto os pré-socráticos, o segundo texto que a Charliane leu já é um período que a gente viu lá no segundo ano, que a gente viu no ano passado, que foi a filosofia medieval. Então, os medievais acreditaram já, o que é que eles fizeram, que a gente viu lá no segundo ano? Eles pegaram o pensamento racional dos pré-socráticos e comprovaram, trouxeram para a fé. Ou seja, eles pegaram o pensamento racional e pegaram para a fé, fizeram essa junção, essa conciliação. Então, para eles, quem criou o mundo foi Deus, né? Os medievais. Aí a gente viu os medievais, que a gente vai ver um pouquinho maior. Mais na frente a gente vai ver mais de novo. Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, e aí nós temos o Basílio de Magno, né? Então, para eles, quem criou o mundo foi Deus. Então, eles comprovaram essa criação, essa origem do universo, através, mostrando que Deus que criou o mundo. Já os gregos acreditavam que o mundo foi originário, né, pelos elementos, né? Pelos elementos, o ar, né? O ar, os átomos, como a gente já viu aí que a Chá acabou de ler, né? No caso do Demócrito, né? E outros elementos que a gente viu lá no primeiro ano que a gente vai ver depois trabalhar bem direitinho. Mas o que eu quero que vocês entendam é que esses dois textos eles estão falando sobre a origem do universo, né? Quer mostrar sobre o que? A origem de como surgiu o universo de uma forma racional. Aí nós temos aí, né? Mais uma vez, filósofos dos diversos tempos históricos desenvolveram teses para explicar a origem do universo, como a gente viu nos dois textos que a Charliane leu, a partir de uma explicação racional. As teses de Anaximenes, filósofo grego antigo, e de Basílio, filósofo medieval, têm em comum, na sua fundamentação, teorias que, se hoje fosse o Enem, qual a alternativa que, a partir da explicação que eu dei e a partir da leitura que a Charliane fez, qual a alternativa que vocês marcariam aí? Lembre-se que as questões são interpretações. Vocês observam que é uma questão muito fácil, é interpretativa. É só vocês lerem a pergunta, os dois textos já deram base para a resposta. É uma questão que vocês não podem perder no Enem de jeito maneira. E ele já está dando a resposta aí. Se vocês fizessem o Enem hoje, qual a alternativa aí que vocês marcariam dessa questão? Uma questão muito fácil. Hein, pessoal? Qual a alternativa? Vamos lá. Alguém pode dizer? Se Acho vocês que é a D. fizessem a letra D, É. é. Por que, Gleison? Você pode explicar? Você pode explicar por que, que você vê que é a letra D? Hein, amigão? Mas alguém, pessoal, concorda ou discorda do Gleison? É esse momento de vocês partilharem, tirar as dúvidas de vocês, para que mais na frente vocês não tenham dificuldade de responder essas questões. Esse é o momento desse aulão, dessa aula de revisão para as questões do Enem. Né? Até porque vocês, como vocês já sabem, está bem mais perto do Enem, né? Faltam 2 meses para o Enem. Daqui para lá, a gente ainda vai ver muita coisa ainda, né? Muita coisa a ser vista ainda, né? Para que vocês tenham um resultado bom tanto no Enem, na UES e na vida de vocês. Tá certo? Vamos lá. A letra A diz o seguinte: eram baseados na ciência da natureza? Não. O texto não está falando sobre isso. Nenhum, nem dois. Nenhum, nem o dois. Letra B. Refutavam as teorias de filósofos da religião?
não tem nada a ver, até porque o Anaximenes não era filósofo da religião, né? Então aí já desmonta a questão. A letra B é falsa. Letra C, tinha origem nos mitos das civilizações antigas? Não, até porque nenhum dos textos está falando sobre mito. Letra D, postulava um princípio originário para o mundo? Claro que sim, pessoal. Então, o Gleison acertou. O Gleison acertou. Postulava um princípio originário para o mundo. Então, marque aí no caderno de vocês que o gabarito da primeira questão é a letra D, de dedicação. Né? Com dedicação, a gente chega a qualquer lugar que a gente almeja. Né? Então, quando a gente tem uma dedicação, um objetivo na nossa vida, um projeto de vida com dedicação, a gente chega onde a gente quer. Então, postulava um princípio originário para o mundo. Então, a letra D, de dedicação. Né? Os dois textos, como a Charlene leu, e eu acabei de explicar, é a letra D. Letra E, defendiam que Deus é um princípio de todas as coisas? Não. Só que está defendendo é a letra, só o texto 2. O texto 1, não. O texto 1 está defendendo que Deus é o princípio de todas as coisas. Só o texto 2, que é o Basílio de Magno. Então, primeira questão, letra D, de dedicação. Então, vocês observam que é uma questão muito fácil, bem prática, bem objetiva. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar depois no privado. Tá certo? Alguma dúvida, algum questionamento, pessoal? Podemos passar para adiante a segunda questão. Hein, pessoal? Vocês estão tão calados hoje. Só a Charliane e o Gleice até agora falando. Vamos lá. Ângela, pode ler para mim, por favor? Ângela? Ô, Ângela. Oi! Pode ler para mim, por favor, a segunda questão? Peraí que saiu da tela aqui. Tá bom, tá certo. Eu espero voltar, vai. É a 2, Cadê é? a Anne? É a 2, é. Cadê a Anne, hein? O que foi que Não aconteceu que sei. ela não entrou? Vou começar, viu? Pode começar, vai. Uma conversação de tal natureza transforma o ouvinte. O contato de Sócrates paralisa e embaraça, leva a refletir sobre si mesmo, a imprimir a atenção uma direção em comum. Os temperamentais, como esse homem aí, Alcibíades. é isso mesmo. Sabem que encontrarão junto dele todo o bem de que são capazes, mas fogem porque receiam essa influência poderosa que os leva a se censurarem, sobretudo a esses jovens, muitas quase crianças, que ele tenta imprimir sua orientação. Pronto. Pronto, obrigado, viu, Ângelo? De nada. Aí nós temos aí, ó. História da Filosofia São Paulo, mestre Jules Berrier, né, 1977. O texto evidencia características do mundo de vida socrático. Aí agora a gente vai entrar numa questão lá do Sócrates. Vocês se lembram do Sócrates? Quem foi Sócrates? Né? Sócrates é considerado o primeiro filósofo clássico, né, da filosofia. Foi depois dos pré-socráticos. Vocês observaram que a gente saiu do período pré-socrático e do período medieval e agora a gente voltou de novo ao período socrático, a Sócrates. O texto está falando sobre Sócrates. Sócrates é aquele filósofo que ensinava os jovens, né, a questionar a realidade, a questionar os deuses, a questionar as falsas crenças na época dele, e isso ocasionou ele a sentença de morte. Aí ele foi obrigado a beber o cicuta, né? E como a gente viu lá no primeiro ano. Então, essa questão está falando sobre ele, né? Sobre o Sócrates. E o Sócrates também foi acusado de corromper a juventude, né? De contaminar a juventude. Por quê? Porque ele fazia com que os jovens questionassem as argumentações que não eram verídicas, que não tinha coincidência, que não tinha, como é que eu posso dizer, fundamentação. Então, tudo isso fez com que o Sócrates fosse acusado de corromper a juventude e obrigado a beber o cálice de cicuta. E isso ocasionou a morte dele. O texto evidencia características do mundo de vida socrático, de Sócrates, que se baseava na. Se vocês fossem fazer o Enem hoje, qual a alternativa que vocês marcariam aí dessa questão? O item B. O item B, sustentação do método dialético. Muito bem, Chay. Né?
Alguém mais concorda ou discorda da Charliene? Hein, pessoal? Alguém concorda ou discorda da Charliene? Vocês acham que a Charliene está certa ou está errada? Professor, eu acho que a Charliene não está certa. Eu acho que a correta é a letra A ou a letra C. Hein, pessoal? Vamos lá? Esse é o momento de vocês tirarem a dúvida de vocês. Em inglês. Erison. Clécio. Vamos lá. Não tá errado, não. Oi? Tá errado não, Gleice? Por Tá errado, não. Por que a resposta da Charlene tá certa? Ou tá certa? Vamos lá. Vamos ver aqui. Não sei se tá, não. Me argumente aí, por favor. Me diga por que a resposta da Charlene está certa. Rapaz, negócio de argumentar não é comigo, não. Mas tu tem que falar, rapaz. Vocês têm que aprender a argumentar. Porque senão, quando vocês estiverem no exame de uma seleção, aí eles pedirem pra você falar sobre algo. Aí se você não souber argumentar, né? Aí você vai ficar por último. Por isso é importante vocês aprenderem a argumentar. A argumentação ela serve para vários momentos da nossa vida. Vamos lá? Sabe, Gleice, por que a letra B é a correta? A Charliane ontem já ganhou a caixa de bombom garoto. Valeu por lembrar, meu filho. A Charliane ontem ganhou a caixa de bombom garoto, viu? Ei, Chay. Chay? Então, Tá me escutando? tô. Pronto. Amanhã eu vou na escola. Aí amanhã eu vou deixar a caixa de bombom garoto na tua casa, viu? Pode ser. Que amanhã eu vou buscar as atividades dos meninos e vou visitar o menino do primeiro ano lá, que entrou agora, o Hermeson. Aí eu passo aí na tua casa e deixo, tá bom? Tá bom. Amanhã pela manhã. Vamos lá? Então, assim, o meu amigo Gleice está pensando, mas a Charliane, ela acertou. Parabéns, viu, Chay? Mais uma vez. Então, sustentação do método dialético, né? Então, assim, uma das coisas que mais o Sócrates fez foi fazer com que os jovens tivessem essa argumentação, debatessem. Por isso que eu disse para vocês, né? Por isso que eu falei sobre a importância da argumentação. Então, uma das coisas que é característica do Sócrates é o método dialético, ou seja, conversar, dialogar, por isso o nome dialético, debater, né? Argumentar. Então, dentro da questão, ele já está falando algumas características importantes sobre a vida socrática. E como a Charliane bem acertou aí. Então, a resposta correta da segunda questão, letra B, de bondade, né? Por que a letra A não está certa? Contemplação da tradição mítica, não tem nada a ver isso. Até porque o Sócrates não falava sobre isso. Letra C, relativização do saber verdadeiro? Não. Até porque o Sócrates acreditava que a gente precisava muito buscar o conhecimento, né? Valorização da argumentação retórica? Também não. Investigação dos fundamentos da natureza? Aí é o pré-socrático, e não da vida socrática. Portanto, a resposta da segunda questão, letra B, de bondade. Tá bom? Vamos à terceira questão. Agora a gente vai entrar no Platão. Alguém pode ler para mim, por favor? Por gentileza. Vamos lá, pessoal. Bem rapidinho, por favor. Terceira questão. Para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides era o que o objeto de conhecimento é um objeto de razão e não de sensação. E era preciso estabelecer uma relação entre o objeto racional e o objeto sensível, ou material, que privilegiasse o primeiro em detrimento do segundo. Lenta, mas irresistivelmente. A doutrina das ideias formava-se em sua mente. Aí a gente observa que a gente já está falando sobre outro filósofo clássico, que é o Platão. A gente já falou sobre a primeira questão, que foi os pré-socráticos, a segunda questão, que foi Sócrates, e agora o Platão.
O texto faz referência à relação entre razão e sensação, um aspecto essencial da doutrina das ideias de Platão. Aí vocês já observam que já é só vocês, se cair essa questão no Enem e na UES, é só vocês lembrarem do Platão, né? Que a gente falou muito sobre o mito da caverna, a alegoria da caverna e etc. De acordo com o texto, como Platão se situa diante dessa relação? Se vocês fossem fazer o Enem hoje, qual a alternativa que vocês marcariam? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Vamos lá. Um minuto para vocês pensarem, para ver qual a alternativa correta aí. Vamos lá, pessoal. O Clássico está dizendo que é a D. O Clécio está dizendo que é a letra D, Chay? Por que, Clécio, que é a letra D? Né? Né? Vamos lá. Mais alguém quer concordar? Quem concorda com o Clécio, que a letra D é a correta? Você concorda, Chay, com ele? Que a letra D é a correta? Com certeza. Ângela? Também. Gleison? Talvez. Por que talvez? Por que você disse que é talvez? Com certeza vou ter que explicar. Não vou saber explicar como é que é. Ah, Victor, cadê o Victor? O Victor não tá conseguindo falar não, né? O Victor concorda ou discorda que a letra D é verdadeira? Hein, Victor? Ele digitou aí que sim. E sim. Quem mais entrou na aula? Teve mais alguém que entrou na aula? Paulo Ricardo entrou. Ah, o Paulo. Paulo. Eita. Oi, Qual alternativa que você observa que é a correta aí, amigão? a mesma do Class aí. Por que é a mesma do Class? Sei lá, eu concordo. Tu tem que saber argumentar, Paulo. Quer saber por que é a resposta, rapaz. É? A Aline não entrou não, né? A Aline, nem Vitória, né? Não, Né? Vamos lá. Então, assim, pessoal, vamos observar. O texto faz referência à relação entre razão e sensação, um aspecto essencial da doutrina das ideias de Platão. Aqui vocês observam que o que eu digo para vocês. Sempre observe o texto. Aqui, ó, nesse primeiro parágrafo, ele já está dando a resposta. Ó. Até aqui, ó. Até aqui já está dando a resposta. Ó. Vocês observam, ó. Vocês estão vendo aí que eu estou marcando, né? Até aqui, ó. Vocês estão observando que eu estou marcando? Dá para observar aí? Tá. Pronto. Até aqui, ele já está dando a resposta. Então, ó. Letra A, estabelecendo o abismo intransponível entre as duas? Não. Letra B, privilegiando os sentidos? Claro que não. O que ele privilegia? A razão e não os sentidos. Então, letra B está errada. Letra C, atendo-se à posição de Parmênides de que a razão e sensação são inseparáveis? Não. Elas são importantes. Afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não? Portanto, a letra B é a correta. Ó. Marca aí no caderno de vocês. A letra D de dedicação é a resposta correta. Né? Então, lá dentro do texto que eu coloquei aqui para vocês, ela mostra que a resposta é a letra D. Tá bom? Ei, professor. Diga, Ângela. Esse negócio aí da sensação não é daqueles filósofos do empirismo, não? É isso mesmo, muito bem, Ângela. É o John Locke, David Hume, vê aqui, o David Hume, John Locke, que mais? Deixa eu lembrar aqui mais. É principalmente o John Locke e o David Hume, que são os filósofos empiristas,
né? Muito bem, bem lembrado, viu? A gente vai estudar ele um pouquinho mais na frente, algumas questões que caem dele também, tá bom? No Enem, viu? Tá certo? Porque aqui é só o começo da revisão dos assuntos para vocês. Porque são várias temáticas e não dá para trabalhar elas todas numa aula só. A gente vai trabalhando até dezembro, né? Até o final do bimestre, com essas questões que vão cair no Enem, tá bom? Mas bem lembrado, Ângelo. Obrigado aí pela observação, viu? Então, para o Platão, a razão é aquela que gera o conhecimento, né? Para os empiristas, era a sensação, né? Então, a gente observa aí que é a alternativa correta, a letra D, de dedicação de vocês. E a letra E, rejeitando a posição de Parmênides de que a sensação é superior à razão, né? Essa aí está errada, né? Ele rejeita a posição de Parmênides de que a sensação é superior à razão? Não, ele vai dizer que a razão é mais importante do que a sensação. É que gera o conhecimento, então não que ela é mais importante, né? Tá bom? Alguma dúvida nessa terceira questão? Hein, pessoal? Alguma pergunta nessa terceira questão? Podemos passar adiante? Podemos? Para a quarta? Passe. Pronto, então vamos lá, né? Quarta questão. Enem 2017. Alguém pode ler para mim, por favor? E aí, pessoal? Por gentileza. Vou ler. Obrigado, viu? Se, pois, para as coisas que fazemos existe um fim que desejamos por ele mesmo e tudo o mais é desejado no interesse desse fim, evidentemente tal fim será o bem, ou antes, o sumo bem. Mas não terá o conhecimento grande influência sobre sua vida. Se alguém esfornecer-nos por determinar, ainda que em linhas gerais apenas, o que seja ele e de qual das ciências ou faculdades constitui o objeto. Ninguém duvidará de que o seu estudo pertence à arte mais prestigiosa e que mais verdadeiramente se pode chamar a arte mestra. Ora, a política mostra ser dessa natureza, pois é ela que determina quais as ciências que devem ser estudadas no Estado, quais são as que cada cidade deve aprender e até que ponto vemos que as faculdades tidas em maior apreço, como a estratégia, a economia e a retórica, estão sujeitas a ela. Ora, como a política utiliza as demais ciências e, por outro lado, legisla sobre o que devemos e o que não devemos fazer. A finalidade dessa ciência deve abranger as duas outras, de modo que a finalidade será o bem humano. Pronto. É a Anne que leu, é a Anne? Sim. Anne, bom dia! Eu cheguei atrasado, desculpa. Não, Tô não tem dormindo nada não. demais. Não tem nada não. O importante é que você está aqui, tá bom? Tá certo? Antes da gente comentar essa questão, né? Muito obrigado, viu, Anne? Eu coloquei lá no grupo da Olimpíada, né? Que amanhã à tarde a gente vai ter um encontro para a gente fazer a definição das equipes, tá bom? Viu, Chay? Chay, Anne, que estão lá na Paulo Ricardo, viu? Paulo, avisa aí a Aline, tá bom? Amanhã, aí eu vou colocar o link para a gente falar sobre as equipes, viu? Aí eu espero vocês, tá bom? Tá. Anne, Charliene, Paulo, Aline, né, que estão aqui, que vão participar da Olimpíada de Ciências Humanas, tá bom? Amanhã, 14h30 da tarde, sem falta. Vai ser um encontro bem rápido, é só para a gente ver a questão de como é que vai ser essa divisão das equipes e quando é que vai começar já a nossa batalha para a gente vencer essa Olimpíada, tá bom? Amanhã, 14h30 da tarde. Conto com vocês, viu? Então vamos lá. Então, assim, a Anne leu uma questão, pessoal, com outro filósofo importante que a gente viu lá no primeiro ano, que foi o Aristóteles.
né? Que a gente também viu recentemente dentro do assunto do terceiro ano, que é a política. Então, vocês viram no texto que a Anne leu, o Aristóteles ele trabalha várias temáticas, a gente viu no primeiro ano. Ele vai falar sobre metafísica, ele vai falar sobre política, ele vai falar sobre ética e etc. Né? Mas aí tem o seguinte, ó. Para Aristóteles, a relação entre o sumo bem e a organização da polis pressupõe que, se vocês fossem fazer um Enem hoje, qual a alternativa a partir do texto vocês marcariam? Lembrando o assunto que você estudou lá no primeiro ano de Aristóteles. Vamos lá. Qual dessas alternativas aí vocês marcariam? Item C. Item C? Muito bem, Chay. Né? A política é a ciência que precede todas as demais na organização da cidade. Né? Então, quem concorda com a Charliane? Quem acha que é a letra A, letra B? Quem vê que é a letra A, letra B, letra D, letra E? Ou quem acha que a Charliane está certa totalmente? Hein, pessoal? Hein, Anne? Você concorda com a resposta da Charliane? Anne? Concordo. É que eu tava lendo. Tá certo. Ela é um pouquinho grande, mas as questões são. A gente olha assim para ela, dá uma. A gente uma questão grande desse tamanho, mas se a gente for ver, é só mesmo uma pegadinha. Mas o que ele tá falando aí é bem fácil de entender, né? Aí não é novidade, não, filho. São questões que. É só mesmo questão de leitura, pessoal. É só interpretação. Então, quando a gente tem esse hábito de ler, as coisas se tornam mais fáceis, né? Vamos lá. Então, a Anne e a Charlene concordam que é a letra C. Ângela, você concorda? Sim. Pronto. 3. Gleidson. Concordo, pronto. Concorda? Vitor, Clécio e Paulo Ricardo. O Clécio Sim. disse que concorda aqui. Concorda? Só Né? que depois ele disse que discorda. Quem? O Clécio disse agora que discorda. Por quê? Por que ele discorda que é a letra C? Vai lá, Clécio. Bora, Clécio, argumente. Diga Ele pra disse que gente. discorda porque é do contra. Mas lembrem, a argumentação do Clécio, ela é uma argumentação, só que vocês têm que ter muito cuidado com a questão, né? Porque o Clécio está levando pelo lado pessoal. E aí a gente tem que entender que é uma questão baseada dentro do pensamento do Aristóteles, na época do Aristóteles. Tá certo? Pronto, ele reconfirmou de novo. Foi o que foi que ele Reconfirmou de disse? novo aí, concordo com a C. É a letra C? Pronto. É isso que vocês têm que ter muito cuidado. A gente tem que ver a questão de acordo com a época da questão, né? E porque às vezes a gente tenta levar a questão para o nosso lado hoje, contemporâneo. Só que a gente tem que entender que é a questão baseada dentro do filósofo na época dele, tá bom? Então, Clécio também concorda. Paulo Ricardo, Oi. você concorda ou discorda que é a letra C? Eu concordo. Concorda? Né? E o Victor? Hein, Victor? Concordo ele, acabou de digitar. Pronto, então vamos lá. Ó, letra A. O bem dos indivíduos consiste em cada um perseguir seus interesses? Não. A ética não fala sobre isso, né? Vocês lembram que a questão está falando sobre, para Aristóteles, a relação entre o sumo bem e a organização da polis pressupõe que, né? A letra A já mostra que não. A letra A não tem nada a ver com o texto, com a questão. Letra B. O sumo bem é dado pela fé, de que os deuses são os portadores da verdade. Nada a ver, até porque o Aristóteles, ele não concorda com esse pensamento. Ele nem fala sobre essa questão dos deuses, né? Ele já descarta isso. Letra C. A política é a ciência que precede todas as demais na organização da cidade. Letra C. Vamos lá, o que é que vocês acham? Coloque o nome aí, letra C. Né? Cristo. Cristo, muito bem, muito bem, muito bem, Anne. Letra C de Cristo. Né?
A política é a ciência que precede todas as demais na organização da cidade. Letra C de Cristo é a verdadeira. E de coraçãozinho. Do coraçãozinho, né? Porque a questão está falando sobre isso, né? Letra D, a educação visa formar a consciência de cada pessoa para agir corretamente. Ele não está falando sobre isso. Parece que a letra D, mas não é, porque na questão não está falando sobre educação. E letra E, democracia protege as atividades políticas necessárias para o bem comum. Também não está falando sobre isso. Então, portanto, letra C de Cristo, a resposta correta. Tá, pessoal? Alguma dúvida? Algum questionamento? Alguma indagação? Não. Não? Então, só sair daqui, né? Vamos. Aí vocês observam, pessoal, que é uma atividade bem fácil, bem prática, né? Para vocês revisarem as questões que caíram no Enem nessas edições aí. Eu coloquei lá no Classroom agora a segunda atividade do quarto bimestre, que também são questões para vocês responder. São 8 horas e 40 minutos. Vocês têm até 9 horas para fazer essa atividade lá, tá bom? Aí vocês mandam o gabarito mesmo por lá. Já está no Classroom. Eu vou colocar agora no grupo, tá certo? Também. Então, tem essa atividade para vocês fazerem. Está lá no Classroom e agora eu vou colocar no grupo. São 4 questões também. Bem facinho, tá bom? Lembrando que a Charlene está fazendo a frequência do terceiro A e do terceiro B e vai enviar para mim. Então, Ei, só pra... professor, Oi, Ângela, diga. quando é as provas parciais? No próximo mês. Viu? Tá bom? No próximo mês a gente vai fazer as provas parciais. Tá bom? Já tem a data definida? Já tem uma data. Eu vou dar uma olhadinha, aí eu passo para você, tá bom? Para vocês, viu? Tá certo? Viu, Ângela? Tá bom, Ótimo. pessoal? Tá ok? Alguma Ótimo. dúvida, algum questionamento? Alguma pergunta? Não. Deu para entender essas 4 questões aí? Sim. Agora deu. Pronto. Então, vocês podem sair, tá certo? Façam a atividade que tá lá no Classroom e eu tô aqui no aguardo, tá bom? Aí eu espero amanhã os meninos na reunião da Olimpíada de Ciências Humanas. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um forte abraço. Fique com Deus e eu aguardo as atividades. Até mais. Tchau. Tchau. Um abraço. Valeu. Obrigado.